Hoje em dia, acontecimentos súbitos de origem natural, muitas vezes imprevisíveis, provocam vítimas e danos materiais volumosos. As catástrofes naturais afetam gravemente a segurança das pessoas, as condições de vida das populações e a estrutura socioeconômica de um país, devido a processos de ruptura entre o ambiente natural e o sistema social. No vídeo de hoje, iremos abordar apenas um dos vários fenômenos naturais: os furacões. Furacão é um tipo de ciclone caracterizado por ventos fortes e que ultrapassam facilmente a velocidade dos 120 km por hora. Os ventos giram em torno de seu centro, chamado de olho, em decorrência de seus aspectos característicos. Os furacões se formam em oceanos tropicais que possuem temperaturas médias de 26 graus e levam cerca de 2 a 3 dias para desaparecer. Quando os furacões se formam no Oceano Atlântico, eles são chamados de furacão. No entanto, quando eles se formam no Oceano Pacífico, recebe o nome de tufão. Eles costumam ser muito grandes, com uma extensão média variando entre 400 e 650 km. Alguns deles já atingiram cerca de 800 km de diâmetro. Vale ressaltar que quando atingem áreas populacionais, esses fenômenos causam inúmeros impactos econômicos, sociais e ambientais. Como um furacão se forma? Os furacões nascem quando a água dos oceanos atinge temperaturas superiores a 26 graus e evapora. Ao subir, esse vapor encontra camadas mais frias e forma grandes nuvens de tempestades. Durante esse processo, a pressão atmosférica diminui e começa a atrair massas de ar para partes mais altas do céu. Essas correntes de ar passam a se movimentar rapidamente em forma de círculos, desenvolvendo o olho do furacão. Toda a área do furacão chove e venta muito. No entanto, no olho dele faz muito calor. Não há nuvens e não chove. Dessa maneira, é por essa região que a água continua evaporando e alimentando o furacão. Propriedades de um furacão. Os furacões apresentam um centro de circulação fechada, onde os ventos sopram para dentro, em torno dele. Essa circulação é diferente nos dois hemisférios. No hemisfério norte, os ventos giram no sentido anti-horário e no hemisfério sul, no sentido horário. Para serem classificados como um furacão, os ventos precisam estar acima de 119 km por hora. Além da temperatura das águas tropicais, a formação dos furacões está associada com a sua área de formação. Geralmente, esses fenômenos meteorológicos não se formam próximos à linha do Equador, já que precisam estar um pouco mais distantes, a fim de se sentirem os efeitos da rotação da Terra, que colaboram para que os ventos movimentam-se em torno do centro de baixa pressão. A intensidade dos furacões é medida por meio da escala Saffir-Simpson, criada pelo engenheiro Herbert Saffir e pelo diretor do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos em 1970. Ela descreve a categoria, os danos e a velocidade dos ventos. As categorias vão de 1 a 5 e os danos de mínimos a catastróficos. Furacões, tornados e tufões. Apesar de gerarem confusão, furacões e tornados são fenômenos diferentes. Furacão é um sistema de baixa pressão com circulação fechada de ventos. O tornado, por sua vez, é um redemoinho de ventos fortes formados em meio a uma tempestade. As principais diferenças entre o furacão e o tornado
correspondem ao seu local de formação, visto que os furacões formam-se sobre as águas tropicais e os tornados no continente, e também o seu tempo de duração, já que os tornados duram bem menos tempo que um furacão. Os tornados duram cerca de minutos, possuem 100 metros a 600 metros de diâmetro e percorrem aproximadamente 500 a 1.500 metros. Maiores furacões do mundo. Irma. O furacão Irma atingiu o estado da Flórida, nos Estados Unidos, em 2017 e foi considerado o maior já registrado no Oceano Atlântico. O furacão alcançou a categoria 5 e foi capaz de provocar diversos danos catastróficos. Os ventos chegaram a 297 km/h na região do Caribe. Inicialmente, esse furacão foi classificado na categoria 2. Cerca de 24 horas depois, ele passou para a categoria 3, até atingir a categoria 5 após 6 dias. O furacão passou por diversas regiões do Caribe e dos Estados Unidos, provocando cerca de 90 mortes. Katrina. O furacão Katrina atingiu a costa leste dos Estados Unidos, causando grande destruição em Nova Orleans no ano de 2005. Ele apresentou ventos de aproximadamente 280 km/h, sendo classificado na categoria 3. Além de provocar a destruição de diversas áreas, o Katrina também causou a morte de cerca de 1.800 pessoas. Michael. O furacão Michael passou por diversos países da América Central, deixando rastros de destruição. O furacão Michael formou-se em outubro de 2018 sobre o Mar do Caribe e dirigiu-se para a costa leste dos Estados Unidos. Classificado na categoria 4, esse fenômeno meteorológico apresentou ventos de até 250 km/h, causando bastante destruição nas áreas pelas quais passou. Algumas dezenas de pessoas morreram e cerca de 370 mil pessoas na Flórida receberam aviso de evacuação. Furacão no Brasil. Como ressaltado anteriormente no vídeo, algumas condições climáticas precisam existir para que um furacão ocorra. Em primeiro lugar, as águas oceânicas do Brasil não costumam superar os 26 graus, o que já afasta a formação desse fenômeno. Além disso, o furacão é mais comum em regiões que apresentam alterações nas correntes de ventos, tanto na velocidade quanto na direção, o que não é o caso da costa brasileira. Essa mudança nas correntes é mais comum no hemisfério norte. No entanto, não podemos dizer que a ocorrência desse evento é impossível no país. Apesar de depressões e tempestades tropicais já terem ocorrido no sul do Brasil, o único ciclone tropical registrado oficialmente na região foi chamado de Catarina e aconteceu em 2004. O furacão atingiu o estado de Santa Catarina, deixando cerca de 11 mortos e 500 feridos, além de cerca de 30 mil pessoas desabrigadas. Mudanças climáticas e furacões. As mudanças climáticas fazem com que a temperatura da superfície e da capa espessa do oceano fiquem mais altas. De acordo com estudos, existem teorias que dizem que se o oceano ficar mais quente, isso pode se traduzir em tempestades mais fortes e intensas. Além disso, há indicações de que as áreas em que os ciclones tropicais encontram condições para se desenvolver e para sobreviver também estão ficando mais extensas ao longo do tempo. Meteorologistas ainda afirmam que talvez o número de ciclones não aumente, mas a distribuição de categorias pode mudar, ou seja, pode-se ocorrer mais furacões de categoria maior e menos de categoria menor. No entanto,
Cientistas sugerem que precisam de mais dados e informações para provar que o aquecimento global vai provocar furacões mais fortes. O ser humano pode já estar pagando por ter tratado a atmosfera como uma lata de lixo. Caso não haja uma redução significativa da emissão de gases, a humanidade poderá estar sujeita a catástrofes naturais cada vez mais constantes e violentas. Espero que tenham gostado do assunto do vídeo de hoje. Em breve eu trarei mais conteúdo como este. Se inscreva aqui no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. Compartilhe aí com seus amigos, deixa o like e ativa o sininho. Até a próxima!